fácil, né? Mas eu imagino que hoje, passado esse tempo, eu acho que você já consegue lembrar dela, lembrar bem, e isso te fazer bem ao invés de fazer Não, mal. total, Então, isso total. E a gente conversa, eu converso com meu filho é pergunta dela, sobre pergunta o como. quê? Ah, ele pergunta. Assim, ele é bem curioso. Aí eu já. Ele viu o documentário? Não, Não tem como, né? não. Inclusive na outra. Quando eu tava lá no Tica, os meus filhos estavam assistindo. Não sei se meu marido tá deixando eles assistirem, então eu vou mandar um beijo pra Maria Fernanda e um beijo pro Eles vão ver, Miguel. se não vier, eu não vejo agora, vai ver mais pra frente. Porque ela chorou, porque eu só tava falando do Miguel, ela começou a chorar porque eu não tava falando dela. Tá certo, Então, é. começou a chorar, não é um escândalo. Sério? Um beijo pra Maria Fernanda, um beijo pro Miguel. E ele pergunta dela como ela era, ele vê uma estrela, a gente tá no carro, ele vê uma estrela, ele fala, ela tá indo com a gente vai pra praia, ó, ela tá indo viajar com a gente, o tempo todo. Ele foi numa festinha, pegou Quantos anos? Ele tem 7 hoje. Tá, meu filho tem 6, então mais ou menos eu entendo a fase que ele tá. E aí ele pegou um balão na festa e falou que ia soltar o balão pra soltar pra ela. Então ele tem esses. Agora. Tem uma ideia de céu, assim, de lá Agora em cima. ontem, agora bem recente. Vou te contar dois spoilers aqui do que ele falou bem recentes. É? Que ninguém nem sabe. Ele falou pra mim que ele quer ir no cemitério. Que ele quer conhecer lá, que ele quer saber onde ela tá. E eu acho que isso hoje. Eu acho que é uma boa, né, levar. Eu acho. Não, assim, acho que onde ela tá, se é que se pode dizer que o cemitério é bonito, não é aquele que tem As lápides. as lápides, é aquele De grama? de grama. É mais tranquilo. E o mesmo. lugar é muito bonito, assim, é muito bem cuidado. Tá minha avó e ela na mesma. Legal, levar flor, né? Então, talvez hoje ele esteja mais preparado do que se eu levasse ele muito antes. E aí ele falou pra minha cunhada essa semana, eu vou emocionar, que ele queria cavar, que ele queria dar um abraço nela e depois jogar de novo assim, ó. Ele falou. Aí eu perguntei por que ele... Aí ele falou isso pra minha cunhada, né? E aí eu perguntei pra ele qual que era a ideia dele pra ele fazer isso assim. E ele falou que não, porque ele só tinha vontade de dar um abraço nela. Eu falei, tá merda. Eu também. É explicar, né? Tentar explicar que ela não tá mais lá, mas tá, né? É a ideia. Aí, por isso que ele me pediu, que ele falou que ele queria. E ele tá, mas quando que a gente vai? Eu fico como pai pensando Aí também eu falei como que explicar, a gente vai, né? pode ir no sábado, que a gente pode ir no domingo e tal. Ele reza pra ela, essas Toda coisas. noite. Toda noite. Não falando dela. Toda noite a gente reza. Algumas vezes ele comenta, algumas não e tal. E uma vez, há um tempo já, ele me disse que sonhou com ela. Não vou lembrar o que foi. Você chora, eu choro também. Não, parei. Então, ele tem 7... E a Maria Fernanda tem 3. 3 é... Né, ela não tem nem noção. Não tem nem assim. noção. E você teve algum tipo de... Tem como proteger, assim, do mundo externo, tipo, o que vão falar pra ele? Ou ele comenta, assim, me falaram tal coisa? Então, com o documentário, na verdade é a minha ideia, fazer o documentário. Não, falei pro Cláudio, não quero fazer. Como que foi o Cláudio, convite? O Cláudio Manuel. O Cláudio Manuel me procurou, Quando? Contou, foi em 2021. Tá, pós-pandemia. Ele me procurou, me falou qual era a ideia dele, explicou, nossa, eu achei uma ideia incrível. Eu falei, nossa, era isso. Porque eu acho que tinha que ser alguém profissional pra fazer isso, realmente. Bom gosto. E eu não tinha essa noção, né? Porque se você erra a mão, vira outra coisa, né? Não, vira um sensacionalismo, Exato. vira, sei lá, a história que era A vira B, a pessoa consegue, sei lá, contar, sei lá, enfim. Aí eu achei a ideia maravilhosa, e depois eu falei, nossa, mas aí eu conversei com uma amiga minha, aí ela falou, Carol, seus filhos e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ele vai... Porque vai voltar todo mundo a falar sobre isso. Vai falar sobre isso, eu falei, Cláudio, não vou fazer. Aí a gente conversou de novo, ele me explicou a ideia, ele falou, sem você não vai fazer sentido, toda essa história e tal. Ele falou, como é que eu não vou ouvir a mãe dela? Exato, não tem. Eu vou contar uma história que ela tá aí Enfim, aí
falei, então vamos fazer. Eu quero e vai chegar a hora de eu ter que administrar essa história. É que meu filho realmente ele é muito sensível. Ele é muito sensível, muito sentimental. Diferente da minha filha, que é mais atacadinha, Sei. ele é bem sentimental, assim. E aí, quando tava pra sair o documentário, aí a gente foi na terapia e aí eu fui contar pra ele. A gente decidiu contar sobre o documentário, né? Ah, tá. Vai ser feito o documentário. Vai ser feito um documentário e tal. A psicóloga foi explicando pra ele. Tá. Porque ele tava na gravação, né? Ele tava lá quando a Giovana falou. Tá. Ele foi pro parque, as últimas cenas a gente tava lá. Ele só não foi no dia que é quando a gente dá os nossos depoimentos mesmo, Sim. né? Que fala e tal. Que é quando a minha mãe fala. Meu pai também. Aí eu falei, tá na hora de contar pra ele. Aí eu contei pra ele o que aconteceu. Óbvio que a gente não precisa, né, dar detalhes, mas eu contei. E eu acho que ele não realizou muito. Porque ele falou assim, a psicóloga perguntou, você quer perguntar pra sua mãe o que aconteceu? Ele falou, eu não quero mais, porque eu já perguntei 5 vezes e ela nunca me contou. Foi sincerão. Sincero demais. Aí eu tava muito emocionada, né? Eu tava mais ansiosa, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia. Então eu fiquei uma semana assim, dormindo muito mal, tentando só pensando... imaginar os cenários de... E eu acho que ele não realizou muito, né? Aí depois ela perguntou pra ele se ele sabia o que era morrer, ele falou que não. Porque ele nunca perdeu alguém, ele nunca passou por uma situação dessa, então ele não sabe o que é. Então eu acho que ele não realizou muito, mas eu tenho sentido ele ultimamente mais sensível, assim, em relação a ela. Mas eu acho que não teve ninguém ainda, tirando uma amiguinha do prédio que falou pra ele que eu tava no Google. Ah, tá mesmo. Ele sabe o que é Google? Sabe? Ele busca as coisas lá? Não, ele não sabe buscar, tá, mas ele sabe o que é Google, ele sabe o que é internet, ele sabe tudo. Isso é verdade, meu filho, 6 e tudo. Sabe, mas... Ele entra, não sei o quê. Então, aí... Sua mãe tá no Google. Mãe... Aí ele me ligou do interfone, lá de baixo, porque ele fica lá no prédio brincando com as crianças. Mãe, você tá no Google. Eu falei, filho... Então, porque a psicóloga partiu do seguinte princípio assim, o que você escutar na rua sobre isso, sobre esse assunto, a única que vai poder te contar é a mamãe. Ah, tá. A única que sabe é a mamãe. Então, o que você tiver dúvida, é na mamãe que você tem que confiar, é na mamãe que você tem que perguntar. Então, ela falou isso, aí ele ligou, mãe, você tá no Google. Aí eu falei, é mesmo, filho? Aí eu já fiquei, né? E o que ela te falou? Não, ela falou que tá lá, que a gente tá no Google. A gente? Mas eu acho que não era a gente, né? Porque ele não tá no Google. Aí eu falei assim, então, faz o seguinte, guarda esse segredo pra você. É segredo meu e seu. Tô falando baixo, parece que eu tô contando segredo. Eu tô aqui. Parece que eu tô contando segredo. Eu falei, é um segredo meu e seu. Então não fala pra ninguém, tá bom? E depois a gente conversa sobre isso. Então tá bom. Aí ele desligou e foi brincar. Foi a única pergunta. A história, assim, que chegou até você, chegou, né? Que ele me falou, que alguém comentou. Eu acho que ninguém mais... Senão ele falaria, né? Criança fala nessa idade, né? Ele é bem comunicativo, assim. Na época, eles deram entrevista, foi pro Fantástico, talvez, e você foi depois ou antes? Antes. Foi antes deles? Eu fui no Dia das Mães. Ah, é? Foi em maio. Dia das Mães é quando? 8 de maio. 8 de maio? Não. Segundo domingo de maio. Segundo domingo de maio. Foi março, abril, maio. Acho que a entrevista deles foi depois, não foi? Eu não lembro da cronologia. A minha entrevista, né? Abril, maio. Então foi antes da sua. Foi antes? Então pode ter sido... Será? Faz um Google aí. Você assistiu? A deles? Vi. E o que você... Qual foi o que você sentiu, tipo... Nem vergonha. Eles acreditam. Vergonha alheia. Alheia, você não sentiu? Claro. Foi o que eu senti. Vergonha alheia por diversos motivos, assim. Vergonha alheia por contar uma história que não tinha história. Por tentar
passar uma Passar uma imagem que tentar visivelmente não tinha ali. mudar a opinião pública, né? Afetar a opinião, mostrar uma imagem que nitidamente não tinha ali, que... Putz, Eu acho que até ela fala mais que ele, né? Tal, e fica não, fala uma mais coisa... que ele, fala um vocabulário que eu não... Inentendível. Já que é pra falar feio, vamos falar. Inentendível. Enfim,